É muito importante que o pesquisador, que a pesquisadora, se entenda como ser político. Como eu venho do meio popular, eu acabei sendo levado a me politizar. Não há espaço para se colocar como pesquisador, pesquisadora, na posição do isentão, sabe? Não cabe. Não sei se um dia coube, mas não cabe e não caberá. O Brasil tem essa característica de ter universidades muito jovens. E aí, falando de soberania, isso tem a ver também com o projeto colonial de que a América portuguesa não podia, né, desenvolver suas próprias ideias, né? E a Universidade Federal de Pernambuco, ela surge a partir da Universidade do Recife, que por sua vez surgiu como uma forma de ligar várias escolas que elas atuavam independentes. Isso foi dentro de um processo de estabelecimento da Universidade Brasileira. Aqui nós estamos no Centro de Tecnologia e Geociências, que é o sucessor da Escola de Engenharia de Pernambuco. O Departamento de Engenharia Biomédica, que é onde nós estamos, ele surge em 2012 e nesse mesmo ano nós criamos o grupo de pesquisas em computação biomédica, que é esse grupo que eu lidero hoje. Hoje nós trabalhamos basicamente em duas grandes áreas. Trabalhamos no desenvolvimento de sistemas inteligentes para apoiar diagnóstico e também em sistemas inteligentes para definir abordagens terapêuticas. Nós começamos com apoio diagnóstico por imagem e depois nós fomos avançando para uma abordagem mais multimodal. E aí, na abordagem multimodal, nós dividimos o diagnóstico por etapas e aí nós desenvolvemos tecnologias baseadas em inteligência artificial para fazer com que esse diagnóstico clínico seja mais preciso. Havendo maior precisão, se parte para outros exames e aí também desenvolvemos técnicas também com apoio de inteligência artificial para poder otimizar os resultados desses exames. Nós não buscamos substituir nenhum profissional. O que nós fazemos é construir uma tecnologia que seja praticamente invisível, no sentido de que ela não modifique muito a prática clínica. Porque associada à prática clínica, existe muita verdade empírica, né? E o que nós fazemos é estudar, né, quais são os dados que os profissionais de saúde utilizam para construir diagnóstico preciso, e aí nós acrescentamos à análise desses dados uma análise por inteligência artificial, sugestões de diagnóstico, e quem valida isso, né, é o profissional de saúde. Nós temos uma pesquisa no apoio ao diagnóstico do câncer de mama, que é uma das pesquisas mais importantes que nós temos aqui. Analisar como são as mudanças metabólicas na mama. E essas mudanças metabólicas, elas se expressam a partir da mudança do comportamento térmico. E aí nós usamos câmeras térmicas e estudamos como as trocas de calor se dão no caso de achados malignos ou benignos e também no caso saudável. Então você pode propor tecnologias que elas possam proporcionar o diagnóstico precoce. Se eu tenho o diagnóstico precoce, o prognóstico vai ser melhor. Uma primeira coisa que nós fazemos é estudar como é o processo clínico. Então, qual é a jornada do paciente? Como é que o paciente entra no serviço de saúde? Quais são os profissionais que o atendem? Quais são os exames que vão ser demandados? Quais são as conclusões que são obtidas a partir desses exames? E quais são as próximas etapas? Aí nós vamos para a parte mesmo de computação de alto desempenho. Com essas diversas bases de dados, nós buscamos construir uma metodologia para fazer uma limpeza nesses dados, né, definindo que dados eles têm mais relevância para um diagnóstico mais preciso. E aí definimos uma família de métodos de aprendizado de máquina que vão ser investigados. Nós chegamos a desenvolver uma solução
Na verdade, é um conjunto de artigos que a gente publicou cada etapa dessa pesquisa, que é a pesquisa de desenvolvimento de técnicas para apoiar o diagnóstico rápido da Covid-19, baseadas em imagem para otimizar os achados em radiografia do tórax. Desenvolvemos técnicas para analisar exames de sangue, hemograma completo, bioquímica, geração automática de laudo, além do apoio diagnóstico, o apoio também à recomendação de internamento ou não. Então, esse trabalho, né, a gente chamou de EGEA. Né? EGEA, a gente escreve HEG.IA, para destacar que é inteligência artificial, e EGEA, que é uma forma de dizer Ígia, que é a deusa da saúde, né? E também colocar a cara de uma mulher também na pesquisa. Então, o projeto EGEA, ele fez com que nós conseguíssemos, né, fôssemos reconhecidos e recebêssemos o prêmio de inovação em engenharia biomédica para o SUS, mas principalmente ele salvou muitas vidas na cidade de Paudalho. Ela juntou muitos voluntários e voluntárias, especialmente mulheres, que elas se abraçaram para desenvolver as soluções. Então a gente ficava 24 horas por dia, praticamente, né, ligado nisso, ia dormir pensando nisso, em colocar as coisas para funcionar no servidor, corrigir os erros, né, e enfim. Então, nesse sentido, ele é meu projeto preferido, por causa dessas entregas que conseguiu. Agora, do ponto de vista de impacto de publicação, nem é a pesquisa mais impactante, né? Mas é a preferida. Nosso grupo ele faz parte de uma rede maior, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Complexo Econômico Industrial da Saúde brasileiro. A gente chama de INCT TechSys 4.0. Hoje, o meu grande sonho é construir um parque de biotecnologia e tecnologia em saúde aqui no Nordeste. Não vou conseguir fazer isso sozinho, né? O que seria esse parque, né? Seria uma estrutura onde a gente pudesse ter um ecossistema de inovação voltado para desenvolver soluções de tecnologia em saúde. Desde o projeto e a produção de medicamentos, até tecnologias de apoio ao diagnóstico, até novas terapias para resolver os problemas do Nordeste, resolver os problemas do Brasil e, nesse pensar local, um agir nacional e internacional, contribuir para o avanço da ciência e tecnologia no mundo.